Meus amados, eu convido os meus irmãos a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, verso 18. Nós, em duas oportunidades passadas, meus irmãos, nós começamos a fazer meditações também nesse Evangelho de Mateus, e vamos assim, pela graça do Senhor. Não são domingos contínuos e continuam sequências, na verdade, em alguns momentos nós temos outras pregações da palavra de Deus, mas é o propósito dessa igreja, cada vez mais nós tratarmos o Evangelho, a palavra de Deus, dessa forma expositiva, direto na conteúdo dos textos, e a partir dele nós extraímos tudo aquilo que é da vontade do Senhor para nossas vidas. Sabemos que a palavra de Deus fala como nenhuma outra, e não podemos ignorar nenhum dos seus testemunhos para nós. Por isso, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Todos encontraram? Glória a Deus. Estou ouvindo barulho de página virando ainda. Vamos aguardar nossos irmãos, nós fazemos todos juntos a leitura. Está escrito assim na palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar nesse momento, meus irmãos? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e misericórdia, bondade, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui diante do teu corpo, diante da igreja do Senhor, e ó Deus, e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de juntos meditarmos a tua palavra. Pedimos ao Senhor, Deus, a graça que seja derramada sobre nossas vidas e sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha nos iluminar para o propósito a qual o Senhor nos trouxe este texto, nos trouxe esse, ó Pai, moveu a vida de Mateus para escrever assim a nós. Nós te pedimos que o Senhor edifique nossas vidas, nos transforme conforme o caráter do teu Filho, é o que nós te pedimos, Pai, e crendo te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última semana, nós, no primeiro domingo deste mês, nós entregamos aos irmãos um boletim deste mês, como temos feito já pelo 4º mês seguido. Eu peço inclusive aos irmãos que, você que não esteve aqui no domingo passado, depois eu vou pedir até as nossas irmãs diaconisas, a Solange, a Rosângela, para estarem passando aos irmãos. Nele, nós inclusive começamos a fazer uma meditação sobre o que vem a ser uma interpretação bíblica razoável das Escrituras. E uma interpretação que, de fato, se aproxima com aquilo que Deus quer nos dizer nos textos bíblicos. E algumas perguntas ali, esse texto, inclusive, ele não é nosso aqui, irmãos, ele é do um pastor reverendo, muito conhecido e fervoroso na palavra do Senhor, no estudo dela, Augusto Nicodemos Lopes. Alguns conhecem os seus trabalhos, ele é escritor de muitos livros, tem sido iluminado pelo Senhor para nos auxiliar
na tarefa de permearmos as Escrituras e descobrirmos, aprofundarmos no conhecimento dela. E é uma coisa que ele nos escreve sobre algumas perguntas que nós devemos fazer, importantes para nós compreendermos qualquer texto das Escrituras, porque a Bíblia ela não está próxima de nós como qualquer outro livro que nós lemos. Há algumas distâncias ou distanciamentos que nos separam das Escrituras. Eles são tanto do ponto de vista que a Bíblia é um livro humano, como também do ponto de vista que a Bíblia é um livro divino. Como um livro divino, nós devemos ler a Bíblia como nenhum outro livro. É uma frase muito enfática que ele diz. E como um livro humano, nós devemos interpretá-lo como qualquer outro livro. Mas nós devemos considerar alguns pontos que nos distanciam. Por exemplo, a questão do tempo. O tempo em que os escritos bíblicos foram registrados, irmãos, o Espírito Santo inspirou homens para escrever, já se passou. Está distante de nós. A cultura em que eles escreveram, usaram símbolos, elementos, frases, expressões que montavam naqueles dias, faziam sentido naqueles dias, hoje não fazem mais sentido, ou hoje não nos dizem de fato aquilo que se dizia antes. Nós muitas vezes não conseguimos nos aproximar de muitos textos porque estão distantes de nós nesses aspectos. Como um livro divino, também nós devemos considerar algumas coisas, que primeiro, é um Deus santo, todo-poderoso, infinito em seu ser, escrevendo para criaturas, primeiro, temporais. Já é uma distância infinita do Senhor. E se não bastasse isso, criaturas que, desde a queda do ser humano no pecado, são corruptas, corruptíveis. Então nós devemos considerar todas essas coisas, devemos considerar todos esses pontos, e algumas perguntas vêm a calhar para nos direcionar a aquilo que Deus quer nos dizer em cada trecho do que Ele disse na sua palavra, do que Ele inspirou pelo seu Espírito Santo para que os seus servos escrevessem. Nós temos uma primeira pergunta de quem, vou até seguir uma ordem ali como nós colocamos esse boletim, até para os irmãos a gente fazer uma espécie de estudo dirigido também, mas nessa reflexão vamos usar desse recurso para muito nos ajudar. Primeiro, uma pergunta que se faz interessante, que devemos sempre fazer é: quem escreveu ou quem falou aquilo que estamos lendo? Nós temos o conhecimento, irmãos, e não pela Bíblia, de que foi Mateus quem escreveu o Evangelho que nós lemos, acabamos de ler. Mas não é a própria Bíblia que diz que Mateus escreveu? Não. Mateus em nenhum momento ele registra seu próprio nome, em nenhum momento ele se coloca como escritor. Os únicos escritores, inclusive, que se identificam na Bíblia, Paulo no Novo Testamento faz isso continuamente, Pedro, João, mas além deles, os outros não se identificam diretamente, seus nomes. Tiago também se identifica, Judas. Mas fora estes homens, João, nas suas cartas e no Apocalipse, porque na verdade nem no próprio Evangelho ele se identificou prontamente: eu, João, escrevo a vocês. Não, ele se identificava de uma maneira mais oculta. Ele falava o discípulo a quem Jesus amava. Como que nós sabemos, por exemplo, que Mateus escreveu esse Evangelho? Nós sabemos algumas coisas, na verdade, muitas coisas, pelo registro que vem da tradição cristã, pelo registro que vem não dos escritos inspirados, mas de discípulos que vieram após esse período apostólico. Houve discípulos dos primeiros apóstolos, um deles foi Irineu, que escreveu inclusive, ele confirmava para a igreja que João, o apóstolo João, era o escritor do Evangelho, que levava o seu nome, que leva o seu nome para nós. A tradição cristã nos ajuda na história, na historiografia, historiologia das coisas, a descobrirmos, através de documentos antigos, referências, vamos sabendo pela história da igreja, quem foram os homens que escreveram. Isso nos ajuda muito, porque nos identifica também as intenções do escritor.
Quando Mateus escreveu o Evangelho, meus irmãos, nós devemos ter em mente o que ele está dizendo aqui. O que ele diz nessa passagem? O relato é: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O propósito de Mateus é dizer neste contexto imediatamente, tão somente, como foi o nascimento de Jesus Cristo. Mas por que isso é importante? O que isso atende, por exemplo, ao contexto geral que Mateus escreve? Qual é o contexto geral que Mateus escreve? Por que Mateus escreveu o Evangelho? Por que Mateus escreveu um relato sobre a vida de Jesus? Lemos desde o início do Evangelho que ele coloca de maneira geral o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós não vamos nos delongar nessas palavras, até porque nós já passamos isso aos irmãos, mas Mateus estava dizendo: olha, o propósito de escrever a vocês é dizer que este homem a quem eu apresento a vocês, Jesus, ele é o Cristo, o ungido, o prometido por Deus. E ele é o prometido por Deus, aquele que foi prometido a Abraão, é aquele que foi prometido a Davi. Na verdade ele diz na ordem inversa. Ele é prometido a Davi. Ele veio da linhagem de Davi. Ele veio para ser o rei do povo de Deus, para reinar sobre nós. E ele veio para cumprir a promessa de Deus, de que nós, descendência de Abraão, seríamos benditos e assim abençoaríamos toda a terra. Este é o propósito de Mateus escrever, é dizer para os seus, para quem ele escreveu e para quem ele escreveu. É uma outra pergunta importante a nós fazermos. O alvo de Mateus, inclusive, se nós formos ver o conteúdo dos seus textos, Mateus se preocupa com detalhes que eram muito referentes e importantes para os judeus. Por isso nós podemos afirmar seguramente que o alvo de Mateus eram os judeus que estavam se convertendo. Mateus faz uso, por exemplo, desde o início, da genealogia do Senhor Jesus, algo que nós encontramos no Antigo Testamento com muita frequência. São aqueles textos, que às vezes a gente se cansa de ler, quando lê dá até um sono, uma preguiça para lermos, que parece que tem cada nome terrível de se ler, que a gente, misericórdia, como que esses caras tinham esses nomes? Nós às vezes não ignoramos o porquê da escrita. Mateus tinha um alvo, apresentar Jesus como legítimo herdeiro do trono de Davi, da casa de Davi, um legítimo da linhagem de Davi. Mateus tinha esse propósito de apresentá-lo assim, tinha o propósito de apresentar àqueles homens, através também de um recurso que ele faz muito, inclusive no texto que nós lemos, da citação das Escrituras do Antigo Testamento. Mateus é, sem dúvida, o escritor dos evangelhos que mais cita o Antigo Testamento. Ele cita, e a fórmula da citação vem sempre dessa maneira: assim aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor através do profeta tal. Ele sempre usa esse recurso, porque esse recurso era importante aos judeus que se convertiam, que conheciam as Escrituras, o Antigo Testamento, que conheciam toda a tradição rabínica, o ensino dos rabinos, o ensino do seu tempo. E por que essas coisas são importantes para nós, meus irmãos? Porque quando Mateus nos escreve sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, não é um texto que nós devemos ler lá, beleza, ele escreveu, foi assim, tal. Não, ele tem propósitos para nos ensinar aqui, ele tem propósitos para nos dirigir aqui. Uma outra pergunta que nos é boa fazer na leitura dos textos bíblicos é: há alguma palavra, ou alguma expressão, alguma frase que importa ser mais cuidadosamente analisada para uma compreensão melhor do que está sendo dito ali nas Escrituras? E neste texto há muitas, ou pelo menos algumas que nós vamos destacar. A primeira delas diz com referência ao costume dos judeus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem antes que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Desposada, essa é uma primeira palavra que nos importa ver.
Desposada é referente, essa palavra, inclusive da forma como ela é usada no Antigo e Novo Testamento, ela se refere ao noivado, mas não ao noivado moderno, contemporâneo que nós temos. O noivado do povo judeu, do povo hebreu, era um noivado diferenciado, porque o nosso noivado hoje, se nós formos pegar os tempos modernos, apesar de nós considerarmos assim, né, ao namoro, uma espécie de um compromisso mais frágil, um compromisso mais, né, suscetível a idas, vindas. Aí nós temos uma segunda etapa, que é o noivado, que é um compromisso mais sério. Mas o compromisso mais sério que também pode ser rompido tranquilamente em algum momento, a não ser, claro, tranquilamente eu digo assim, né? Não que isso não vá gerar constrangimento, vai. Mas que não implica para a sociedade penas, ou realmente não implica crimes, pecados gravemente na nossa sociedade. Para os judeus, sabe como é que era o noivado? O noivado era uma espécie de casamento antes da união dos corpos, união das casas. Mas já havia no noivado os juramentos solenes. Já havia nos noivados a referência de que um pertencia ao outro, embora ainda não tivesse se unido nos corpos. E tanto era assim que, para se terminar um noivado naquele tempo, irmãos, sabe o que era necessário? Carta de divórcio. Uai, era mesmo? Era tão terrível, era tão mais duro, rígido assim? Era. O noivado do povo hebreu era muito mais consistente do que o nosso. O nosso, por exemplo, é uma etapa a mais do namoro, mas tem muita diferença para o casamento. O noivado dos hebreus se confundia até com o casamento. E a linguagem bíblica, inclusive, nos sugere isso. Olha como é que, por exemplo, a Bíblia nos diz lá em Deuteronômio 22, no versículo 23. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23. Deuteronômio 22, versículo 23 em diante, diz: se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram, a moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Eu cito aos irmãos que no versículo anterior ele diz dos casados, e nos versículos posteriores ele diz das situações das virgens que não eram desposadas. Então, a diferença entre a casada, entre a virgem desposada e a virgem não desposada. Essa virgem desposada era exatamente a situação do noivado aqui. Mas olha como era o tratamento bíblico para essa questão. Já chamava, inclusive, de mulher do teu próximo. Ele não dizia dela algo como, um mero compromisso, tá firmado ali, tem uma relação, um relacionamento, como nós costumamos dizer hoje, está namorando, por exemplo, está um relacionamento com fulano. Não era uma coisa tão simples. A mulher pertencia ao próximo. Era uma etapa de compromisso a mais, comprometimento maior. E tanto que ele coloca que se um homem se deitasse com uma mulher nessa condição, no noivado, ele estava cometendo adultério. Ao contrário do que ele diz a seguir: se um homem se deitasse com uma virgem não desposada, não era adultério, inclusive não era passível de pena capital, não levava à morte. A pena que se aplicava era o fato de que o homem deveria apresentar ao pai da moça. Para quê? Para se unirem de fato no casamento. Não havia para os dois a pena da morte.
Essa era a situação de noivado. E isso nos ajuda a entender o texto que nós lemos em Mateus? Sem dúvida nenhuma. Na Bíblia, inclusive, nós vemos uma espécie de forma como o noivado era praticado, e inclusive o texto de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, ele é muito propício para nos ajudar, porque é o próprio Senhor usando essa linguagem de um noivado que ele fez com o seu povo, com Jerusalém, com